Olá, paz do Senhor. Bom dia, irmãs. Meu nome é Daniele Dalvi, eu sou amiga da Larissa. Hoje eu tô vindo como convidada no canal da Larissa. A Larissa às vezes vai precisar de fazer uma pausa, né, no canal dela, no Frutificando, e Deus vai levantar algumas irmãs em Cristo, algumas amigas, irmãs em Cristo, para ajudar, né, as outras irmãs que sempre acompanham a Larissa, para que o ministério dela continue, né, e para que vocês não fiquem sem a palavra de Deus, né. Hoje eu vou ler Salmo 121, né, e nós vamos meditar sobre o Salmo 121, né, porque é um salmo muito clássico, mas a gente precisa, muitas vezes, entender quem a gente deve procurar nos nossos momentos de aflição, né? Porque o mundo jaz no maligno. Todos nós, assim como eu, como qualquer pessoa que está assistindo, né, esse vídeo nesse exato momento, pode ser que já passou por um momento de tribulação, de provação, entendeu? Ou está passando nesse exato momento e precisa de uma palavra de conforto, né? Às vezes se pergunta assim, meu Deus, será que não vai ter saída esse problema? Será quanto tempo mais eu vou ter que passar por isso? Será por que esse problema voltou? A gente se pergunta várias vezes, entendeu? Mas às vezes a gente tem táticas, tem ferramentas, né, no mundo espiritual que a gente tem que colocar em prática, né? Então eu vou ler, primeiro eu vou orar, né? Vou orar e depois eu vou ler o Salmo 121 junto com vocês. Senhor Deus, Senhor Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu entrego, Senhor, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Senhor, eu entrego que essa palavra, Senhor, venha penetrar no coração de cada pessoa, que a sua palavra é igual uma espada de dois gumes, que ela penetra a alma, né? E que toda pessoa que venha receber, Senhor, essa palavra, essa oração, ela venha sentir um toque do Espírito Santo, que ela se alegre, se ela se regozije no Senhor e diga como o Senhor é bom, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é misericordioso. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos fazer levantar e deitar e estar com a nossa família diariamente. Obrigada até pelas lutas, porque depois das lutas tem a vitória. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, por cada alma que será alcançada nesse vídeo, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida também a Ti, os meus lábios, Senhor, que eles sejam usados pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada pessoa que vai ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o Salmo 98, 121. Vamos meditar, né? Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre em alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra de quem o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. Esse Salmo 121 é praticamente uma oração, né? Senhor, da onde vem o meu socorro? Senhor, que angústia é essa que eu que eu estou sentindo? O Senhor não vai me ajudar? O Senhor não vai se levantar? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas noites em claro? Essa minha ansiedade, essa minha doença, será que o Senhor não vai me curar? Senhor, me ajuda, me enche com o teu poder. O Senhor já fez tantos milagres em tantas vidas. Eu testemunhei vários milagres. E por que eu estou passando por isso? E o Salmo 121, ele fala que é para a gente levantar os nossos olhos para o monte. A gente tem que colocar a nossa fé em ação.
Onde está o nosso pé? Nossos pés têm que estar na rocha. Quem é a nossa rocha? É o Senhor, Jesus Cristo, né? Então medite em cima dessa palavra quando você estiver muito angustiada, muito em dúvida, sua fé estiver abalada, entendeu? Achando que seu problema não tem solução. Sim, seu problema tem solução. Deus vai te livrar, entendeu? E profetize também sobre a sua vida. Porque na palavra diz que você tem autoridade. Você, irmão, crente, que crê em Cristo, que tem autoridade, que tem fé em Cristo, você tem autoridade de pisar na cabeça de cobras e escorpiões. Profetize sobre o vale de ossos secos, conforme Ezequiel 37. O Senhor diz, o Ezequiel pergunta ao Senhor, Senhor, esse exército morto, ele pode ressuscitar? E o Senhor diz, pergunta para Ezequiel. E ele responde, tu sabes. O Senhor o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode conduzir, pode tirar desse atraso financeiro. O Senhor pode te curar. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta só Deus a gente colocar assim, Senhor, faz a sua parte, me ajuda, né? Somente falar por falar. Faz a sua parte, Senhor, faz a sua parte. Mas nós como cristãos, temos que fazer a nossa parte também. E qual é a nossa parte? O que nós temos que fazer? Eu vou ler, separei aqui, Efésios 6:10, tá? Essa é a parte que nós vamos ter que fazer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do inimigo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Daniele, como eu vou vestir a armadura de Deus? Como eu vou ficar inabalável? Irmãs, irmãos, não sei quem está assistindo, mas que seja uma pessoa abençoada, porque aqui nesse canal só tem pessoas abençoadas. Como que a gente vai se revestir da armadura de Deus? Nós temos que orar. Orar é a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não adianta só a gente fazer orações vazias, entendeu? Orações sem um discernimento, sem um direcionamento. Senhor, por favor, me dê um direcionamento, como orar. Me ensina a orar. Pede sabedoria a Deus. Na palavra de Deus fala que Salomão perguntou ao Senhor o que ele queria. Na verdade, o Senhor perguntou, né? Se queria sabedoria ou se queria dinheiro. Salomão sabe o que respondeu? Que queria sabedoria. E através da sabedoria de Salomão, Salomão foi um dos homens mais ricos, entendeu? Do Novo Testamento, devido que à sabedoria de Salomão, entendeu? Então, nós temos várias ferramentas para guerrear, para colocarmos a armadura de Deus, para passarmos por esses momentos de tormenta, por esses momentos que às vezes parece que afligem a nossa alma, parece que a nossa alma vai desfalecer, parece que o Senhor não está vendo o nosso sofrimento. Sim, o Senhor está vendo, o Senhor vê tudo, mas Ele precisa que nós verbalizamos. O Senhor sabe de tudo que acontece na nossa vida, mas enquanto nós não nos humilharmos, não clamarmos por misericórdia, eis que bato a porta e quem abrir, o Senhor vai entrar e vai ceiar. Então o Senhor, o Jesus,
ele não entra simplesmente sem ser convidado. Entendeu? Você tem que convidar Jesus para sua vida. Eu comecei com alguma coisa e já estou pregando agora sobre a salvação. Olha como o Espírito Santo vai conduzir, né? Então, Jesus fala, né, que ele tem que ser convidado. Ele tem que ser convidado para entrar na sua vida, para fazer morada, né? Então, assim, muitas táticas que a gente faz para passar pelo dia mal, muitas vezes as pessoas não conseguem. Tem coisas que a gente só consegue ser liberto através do jejum e oração, entendeu? Através do jejum e oração. Ah, mas eu não consigo jejuar, eu tenho alguns problemas de saúde. Então faz um propósito com Deus, porque jejum é diferente de propósito. Por exemplo, eu vou cortar 40 dias de açúcar. Isso não é um jejum, é um propósito. Deus aceita? Aceita, porque está vindo do seu coração. Entendeu? Então Deus aceita esse sacrifício de amor. E quando você fizer jejum, lave o rosto, né? Conforme a palavra, não fique com aquele espírito abatido, entendeu? E ore. E ore. Ou você ora, ou você canta louvores, que saiam júbilos, tochas de fogo na sua boca. Entendeu? Porque se você fizer jejum e não orar, não clamar, não louvar, você está passando fome. E você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa se colocar a armadura de Deus. E a armadura de Deus está através da palavra, através da meditação da palavra, através da oração, através do jejum. Eu também tenho um olhinho ungido aqui, gente. Ó. Esse olhinho ungido eu ganhei da pastora Mirna, da Missão Praia da Costa. Eu vi ela indo numa viagem para Israel em 2022. Em 2022. E quando eu vi, eu falei assim, pastora, traz um óleo, eu nunca te pedi nada. Traz um óleo ungido para mim de Israel, mas traz ele consagrado. Consagrado. E ela me trouxe esse óleo. Aí toda vez que eu vou orar, eu gosto de orar muito na madrugada. Na madrugada é uma tática excelente, assim, quem consegue ou quem programa o horário, né? Quem tem um tempo disponível, que não tem um afazer, assim, pela manhã, né? E consegue orar pela madrugada, na madrugada, 3 horas da manhã é um horário excelente, porque é a terceira vigília da noite. É onde o mundo espiritual tá assim, sabe? Rodeando. Rodeando, porque, na verdade, o inimigo, ele fica 24 horas, né? Querendo nos tragar, querendo uma brecha, querendo nos tragar. Mas o pico mesmo é 3 horas da manhã, né? Tanto é que Jesus orava na madrugada. Na madrugada. Jesus às vezes estava com seus discípulos, os discípulos dormindo, e Jesus se recolhia, se afastava, ele orava. Ele tinha o seu momento no secreto com o Pai. Então nós temos que ter esse momento de secreto com o Pai, entendeu? E também a comunhão com o corpo de Cristo, a Santa Ceia, entendeu? De lembrar que Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar. Quem é o nosso libertador? Quem é o nosso salvador? Ele morreu para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado, da nossa carne. Então, toda vez que a gente vai até a Santa Ceia, congrega, adora ao Senhor, entendeu? A gente tá vestindo a armadura do Senhor, tá vestindo a armadura do Senhor, entendeu? E quando a gente tá na Santa Ceia, a gente faz aquela autoavaliação. Às vezes a gente pede perdão ali na hora, Senhor, me perdoa por aquele pensamento, ou por aquela atitude, ou por aquele excesso de raiva. Obrigada, Senhor, por aceitar o meu perdão. E a gente lembra, né, que Jesus morreu na cruz justamente para isso, para nos perdoar. E isso nos fortalece. Toda vez que eu vou orar de madrugada, isso aí é uma coisa minha, gente, isso não é ritual, não é nada, como eu tenho um olho ungido. Se vocês tiverem um olho ungido, eu passo nas mãos,
Toda vez que eu vou orar também por alguém, ó, unge a minha cabeça, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para poder orar por tal pessoa, orar por mim. Que toda confusão mental, que eu não venho entregar nada na carne, que eu venho entregar no espírito, unge meus ouvidos. Senhor, que eu venha ouvir somente a voz do Espírito Santo, que o inimigo não venha sussurrar no meu ouvido, porque eu não aceito, porque o inimigo está derrotado. Eu unjo a minha boca, Senhor, que eu não fale palavras torpes. Senhor, que eu não fale nada que o Senhor não me autorize, que eu fale pelo Espírito. Eu unjo meu coração. Senhor, sonda o meu coração, vê o que não te agrada. Me mostra o que não está de acordo contigo e me mostra para que eu possa pedir perdão ao Senhor. Eu unjo os meus joelhos. Sabe por quê? Olha o mistério aí. Sabe por que eu unjo meus joelhos? Para que eu tenha mais e mais oportunidades de colocar os meus joelhos, dobrar os meus joelhos diante do Senhor. É isso, é a vida de oração. O nosso joelho representa o quê? Joelho no chão e cabeça no pó, né? É a vida de oração. Unjo as minhas mãos, aonde eu tocar, abençoado será. Unjo os meus pés, aonde a planta dos meus pés. E toda vez que eu faço essa unção, é bom a gente até se ungir quando a gente vai para algum lugar, entendeu? Eu unjo os meus pés e falo, Senhor, aonde eu pisar, abençoado será. Livra-me de todo homem mau, livra-me de todo espírito de confusão, né? Então, a gente tem que se ungir também. E às vezes as pessoas também estão passando dificuldades em casa, dificuldades no casamento, mas não conseguem entender. Às vezes recebeu uma visita, antes de receber uma visita, que você tá meio assim. Gente, isso aí, o que eu tô falando, é sobre o mundo espiritual, que o mundo espiritual existe, tá? Se você tiver um óleo ungido, unge os umbrais da sua casa, entendeu? Mas revistam-se na palavra do Senhor. Orem em constância. Orem, se possível, no meio-dia. Orem, se possível, meia-noite. Eu tô gravando esse vídeo para vocês. Vocês vão assistir de manhã ou o horário que for. Mas eu tô gravando esse vídeo à meia-noite. À meia-noite. Que é onde a gente encerra um dia e entra no outro. Orem na madrugada, busquem o Senhor de madrugada. Essas são as ferramentas, entendeu? Pra gente vestir a armadura de Deus. Pedir a Deus para colocar o capacete da salvação, a espada nas nossas mãos, para nós conseguirmos passar pelos momentos maus, pelos desafios que a vida, porque nesse mundo nós teremos aflições, entendeu? Mas nós não seremos derrotados por isso, porque o Senhor estará conosco. Eu vou orar agora, vou fazer uma oração final. Obrigada para quem ficou comigo até agora. Obrigada, Laísa, pelo convite. Quando eu estudar uma outra palavra, quem sabe numa outra oportunidade, eu entro aqui novamente, faço um outro vídeo e entrego mais para vocês. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu entrego as nossas vidas, Senhor, a minha vida e a vida de quem está assistindo, Senhor, esse vídeo no YouTube. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha nos instruir como vestir, nos revestir da armadura de Deus, como tomar posse das nossas bênçãos, para que o inimigo, quando se levantar contra nós, nós estaremos preparados para guerrear. Senhor, abençoe a cada lar, cada família, e que se o inimigo tentar levantar, Senhor, que as pessoas tenham consciência de quem elas são em Cristo, que elas têm a autoridade de pisar na cabeça de cobras, serpentes e escorpiões e repreender todo o espírito maligno. Senhor, oro também pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão fazendo um tratamento de câncer,
Senhor, vai trazendo a cura na vida dessas pessoas. São 2 mulheres específicas, a Sheila, a Keidma. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca na vida delas, Pai. Toca na vida delas. Santo Espírito de Deus, vai trazendo a cura, Senhor. Vai queimando essas células cancerígenas, Senhor. Nós repreendemos, Pai, essas células cancerígenas, Senhor, que se instauraram no corpo dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai trocando essas células cancerígenas por células novas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a cura na vida da Sheila, cura na vida da Keidma, Senhor. Seja com elas, Pai. Senhor, no momento do desânimo, que o Senhor esteja com elas, Senhor. Não deixa que elas se sintam abandonadas ou elas tenham dúvidas, Senhor, do que está acontecendo na vida dela, porque o Senhor é com elas. Grande é o ministério que vai vir na vida delas. Grande será o testemunho que virá na vida delas. Araraçubi, cantaraçai, Senhor. Eu creio, Senhor, então eu coloco diante de Ti a vida da Sheila e a vida da Keidma, Senhor. Toma ela, Senhor, em Tuas mãos. Eu venho orar, Senhor, também por todas as mães, Senhor, que estão aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as mães que dê sabedoria para criar os seus filhos, porque o mundo jaz do maligno. Essas crianças, às vezes, elas se envolvem muito rápido, né, com as coisas que Satanás tem implantado através dos celulares, das mídias, das redes sociais, na televisão, mas que nós, mães, teremos sabedorias para lidar com isso, que a gente tenha ousadia, tenha mais frequência em oração, em ungir e orar pelos nossos filhos, em nome de Jesus, Senhor. Eu apresento também as crianças de forma específica, Senhor. Livra todas elas, Senhor, do homem mau, Senhor. Como o homem está perverso, como o homem mau tem se levantado contra as nossas crianças, Senhor. Não nossas crianças aqui, ó, que esteja em oração, de um modo geral, Senhor. Senhor, guarde a criança, guarde essas crianças do homem mau. Em nome de Jesus, Senhor, protege essas crianças, coloca os anjos em volta dessas crianças. Não deixa que o homem mau que está sendo usado pelo inimigo toque nessas crianças. E nos nossos filhos também, guarde eles, Senhor. Em nome de Jesus, de todo acidente, de todo toque malicioso que vem do homem mau. Que guarde as nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que elas não venham sofrer nenhum assalto, nenhum acidente doméstico, nenhum tipo de toque, de intimidade, para não falar outras palavras. Guarde as nossas crianças são puras, elas são vasos, Senhor, elas são instrumentos do Senhor. Daqui uns anos, Senhor, elas estarão fazendo essas mesmas orações que nós estamos fazendo aqui. Todas elas têm um chamado, eu creio, Senhor, eu profetizo sobre as nossas crianças, que as nossas crianças terão ministérios quando elas crescerem, ou até ministérios na fase da infância, na fase da adolescência, porque quando Deus escolhe não tem tempo, não tem tempo. Elas já começam a fluir, elas já começam a demonstrar que o Espírito Santo já está na vida delas. Senhor, eu abençoo o casamento, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma seta inflamada venha trazer, Pai, nenhuma contenda entre os casais, entre a família, porque a família é um projeto de Deus. Eu repreendo, Senhor, todo divórcio, todo pedido de divórcio, toda desunião, toda briga, Pai, em nome de Jesus, porque a família é um projeto de Deus. O casamento não foi feito para ser desfeito. Eu repreendo esse mundo moderno que legaliza muito essas coisas. Mas se você é divorciado, você sinta em paz também. Eu não sei da sua história, mas a família é um projeto de Deus. E a família é um projeto de Deus. Amém? Amém? Eu entrego a minha oração, eu entrego a palavra, né, que foi testificada no meu coração. E que vocês recebam, que vocês tenham um ótimo dia. Curta esse vídeo, compartilhe para chegar a outras pessoas. Se você se sentiu abençoado,
Se essa mensagem chegou até o seu coração, trouxe um acalento, compartilha com outras pessoas, tá bom? Eu abençoo também a vida da Larissa. Larissa, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, Senhor, por ser a convidada da Larissa nesse vídeo que vai ser postado no YouTube. Larissa, que seu ministério venha crescer cada vez mais, que Deus venha mostrar, venha te apresentar pessoas, venha te apresentar mesas, e que você continue essa mulher virtuosa, temente ao Senhor, com o coração quebrantado, com o coração sempre voltado ao Senhor, com esse coração que acolhe as pessoas, que intercede pelas pessoas. Serva fiel é você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas filhas, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe a vida do Leonardo, seu marido, e que os projetos de Deus sejam aplicados na sua vida, que a sua documentação chegue no momento certo. Deus não atrasa, Deus não atrasa, Ele entrega na hora certa. Então descansa no Senhor, porque a vitória é tua, tá? Descansa no Senhor. E o próximo passo, entrega ao Senhor, porque vai vir uma porta aí, vai vir uma mudança geográfica. Entrega ao Senhor, em nome de Jesus. E conte sempre comigo como sua amiga, como sua irmã em Cristo. Amo sua vida, obrigado a todos que estão aqui presentes. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, por esse momento de comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.